Homens fazem perguntas, mas Deus também faz pergunta. E as perguntas de Deus são profundas, nos fazem pensar o quanto necessitamos dele. Que bom saber que o nosso Deus é extraordinário. Apesar de ser quem ele é, digo, um Deus todo-poderoso, grandioso, onipotente, ele diz que se a gente clamar a ele, ele vai anunciar a nós coisas grandes, extraordinárias, que ainda não conhecemos. É o Deus que se revela. Bendito seja Deus. Você já fez essa pergunta? Onde está Deus? Mas a pergunta mais necessária e mais importante, de fato, é que Deus pergunta para nós: onde estão os Elias modernos, os Paulos modernos, aos quais preciso e quero dar poder para realizar os meus feitos poderosos através de suas mãos. Atos 19:8 diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo era um homem ousado, porque o Espírito de Deus dava-lhe ousadia. A palavra anunciada pela boca, pelos lábios de Paulo, era a palavra que anunciava o reino de Deus. Pessoas cheias do poder de Deus, cheias do Espírito de Deus, anunciam a palavra de Deus, anunciam o reino de Deus. O reino de Deus é anunciado, é glorificado, é exaltado na boca de pessoas que têm o poder de Deus, que o poder de Deus enche o coração, e estes falam ousadamente do reino de Deus. Pessoas que não têm no coração o poder de Deus falam do seu próprio reino. Pessoas que têm em seu coração o poder de Deus falam do reino de Deus. Tudo que Paulo fazia era para exaltar a Cristo, para anunciar o reino de Deus, e por isso Deus dava ousadia, dava poder para Paulo fazer o que ele fez. E através de Paulo, Deus fazia coisas extraordinárias. Estou falando Paulo estando em Éfeso, pregando na sinagoga, estava ali uma multidão, muita gente, porque não era somente dentro da sinagoga, as pessoas vieram para ver Paulo pregar com ousadia, eles estavam ouvindo ali o poder que saía da voz, das palavras de Paulo e acompanhando, mas a multidão se dividia, falando mal do caminho, falando mal do reino de Deus, falando mal de quem Paulo estava pregando, com o coração duro, e a multidão ali estava. Paulo, apartando-se deles, se separou dos discípulos, passando então a discorrer diariamente na escola de Tirano. Paulo saiu daquele lugar, porque a multidão estava ali, uns estavam com o coração aberto, outros estavam com o coração fechado, e Paulo, depois de pregar, pegou os seus amigos, os discípulos, e saiu para a escola de Tirano. Amigos, é impressionante. Quando nós analisamos o que está escrito lá no mesmo livro, em Atos capítulo 14, eu gostaria que você fosse rapidinho, deixa a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 19, mas vamos voltar um pouco para Atos capítulo 14, para você entender. O que eu estou falando agora é que quando Paulo estava pregando, a multidão veio, mas alguns estavam descrentes e outros estavam crentes naquilo que estavam ouvindo. É impressionante, porque o sol que amolece a cera, é o mesmo sol que endurece o barro. A palavra de Deus é impressionante. Quando ela penetra no coração, quando ela entra no coração, ou o coração endurece por não aceitar o que ela está falando, ou o coração amolece pela receptividade do poder da palavra. Mas quando o coração endurece, há outra reação. Quando uma pessoa deixa o coração duro pela palavra que entra, que penetra, porque quando a palavra entra, ela divide juntas e medulas. A palavra de Deus tem um poder extraordinário, que quando penetra na mente, ela divide tudo, ela separa tudo. Não há poder das trevas que fique onde o poder da glória e do fulgor da palavra de Deus penetra. E quando a palavra de Deus estava entrando na alma dos ouvintes, alguns trancaram, fecharam o coração. E há uma reação, amigos, que você deve entender. Ou você aceita o poder da palavra de Deus para transformar o seu coração, ou você fecha o seu coração para não ouvir a palavra. Mas observe uma coisa, sempre há reação. Porque quando o meu coração endurece, porque eu quero que ele endureça, eu vou me tornar um perseguidor da palavra. Mas quando eu permito que o meu coração se abra à influência da palavra, e ela faz o que é mister dela, eu me torno um poderoso testemunho, uma poderosa testemunha do poder de Deus.
E você agora vai acompanhar comigo o capítulo 14, alguns versos do capítulo 14, e você vai ver exatamente o que eu estou falando. O que estava acontecendo em Éfeso também aconteceu em Icônio. Verso 1 do capítulo 14, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. É a mesma situação que está acontecendo em Éfeso. Paulo ia à igreja, Paulo gostava de sinagoga, Paulo estava ali sempre, aos sábados, na igreja, adorando, louvando e pregando a Deus. Igreja é lugar de adoração. Nós estamos impedidos de ir à igreja momentaneamente, mas nós vamos voltar em nome de Jesus, voltar para a igreja, para ouvir a voz de Deus, porque Deus se revela na sua igreja. Ele criou a igreja para nos congregarmos, para estarmos lá. Quando você puder voltar para a igreja, volte em nome de Jesus, para ouvir os Paulos cheios de poder falando em nome de Jesus, para que você veja na congregação dos santos o poder de Deus se manifestar e produzir efeitos em teu coração, em nome de Jesus. Vá se congregar na igreja. Paulo estava congregado ali na igreja, pregando na sinagoga, em meio a uma grande multidão. Tinham ali judeus e tinham gregos. Verso 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Alguns que estavam ali agora, estavam divididos, judeus. Paulo estava falando para judeus, Paulo estava falando para professos cristãos. E alguns endureceram o coração. E qual foi a reação? A reação posterior de um coração duro que não aceita a palavra é criar motins, divisões, discussões, discórdias. E eles começaram a incitar os ouvidos dos gregos contra a mensagem, para que eles ficassem do seu lado e não do lado da mensagem de Paulo, consequentemente de Deus. Versículo 3, entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais extraordinários. Enquanto mais a palavra penetrava na alma e transformava corações, outros estavam com o coração duros. Mas bendito seja Deus, porque o homem que falava, os homens, nessa ocasião, Paulo e Barnabé, que falavam ousadamente em nome de Jesus, não pararam de falar, continuaram pregando, porque em meio daquela multidão, apesar de ter vários incrédulos, havia corações ali abertos à influência do poder do Espírito Santo. E onde tiver corações abertos à influência do Espírito Santo, ali vai estar homens e mulheres falando ousadamente em nome de Jesus, para que tal poder penetre na alma e transforme a vida. Ele continuava pregando ousadamente em nome de Jesus. O verso 4, mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Você é de quem? As suas reações dirão de quem você é, depois que a palavra penetrar no seu coração. Se o teu coração ficar duro por causa da palavra, você será contra a palavra e procurará grupos para reforçar o seu erro. E daqui a pouco esses que ficaram contra a palavra, ainda tiveram associados, o versículo 5 diz, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com suas autoridades para os ultrajar e o apedrejar. Autoridades do povo, autoridades com os incrédulos foram contra a mensagem, o poder da cruz. Vocês estão entendendo isso? No fim dos tempos, uma grande multidão de coração endurecido à palavra receberá um grande reforço, as autoridades, para perseguir a palavra, para perseguir a igreja, para perseguir homens e mulheres que falam ousadamente pelo poder de Deus. Continuando, vamos voltar para o capítulo 19. Voltemos para o capítulo 19. Atos 19, verso 11. Acompanhe comigo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quando eu leio isso aqui, eu tremo, irmãos. Eu tremo diante de uma palavra tão poderosa dessa. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Que verso tremendo! Os milagres extraordinários não eram de Paulo. Os milagres extraordinários eram de Deus. E Deus usa quem Ele quer. Deus faz milagres extraordinários através de homens,
Quando isto acontece, Deus é glorificado. E aqui está dizendo, os milagres eram de Deus, feitos pelas mãos de um homem. Mas a pergunta é, que tipo de homens? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para receber notificações de novos conteúdos. Fique com Deus e até a próxima!